Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e estarei com vocês aqui hoje tratando de uma atividade bem gostosa de se fazer, certo? Aqui, hoje, no nosso conteúdo de língua inglesa, nós vamos fazer uma atividade sobre o verbo to be, que nós vimos na aula anterior, do 6º ano, tá certo? No Simple Present. Essa atividade nós vamos tratar sobre ações que aconteceram nesse momento com esse verbo que significa ser ou estar em inglês. A habilidade de hoje é utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas do verbo to be e descrever rotinas diárias. A nossa aula é do 6º ano, a unidade temática é Simple Present. Agora, vamos revisar um pouquinho de como utilizar o verbo to be. O que foi que nós vimos na aula passada? Vamos rever um pouquinho para que nós possamos seguir à frente com a nossa atividade. Antes de mais nada, no presente em português, o verbo to be ele corresponde a ser ou estar. E não há uma regra específica quando significa ser ou quando significa estar. Você tem que observar o contexto da frase e ver se na tradução daquela frase ele vem com o sentido de ser ou com o sentido de estar. O verbo to be, no Simple Present, que é o presente simples, que vai indicar essas ações que acontecem nesse momento, ele tem algumas flexões, que é am, are e is. Nós vimos anteriormente que nós usamos am para a primeira pessoa, are para we, you e they, e is para he, she, it. Aqui nós temos um quadro que foi mostrado, não é isso? No presente simples, nós temos aqui o sujeito, então I eu vou usar somente para am. Am quer dizer, eu vou usar somente para I. Am é a forma do verbo to be que é utilizado para a primeira pessoa do singular. Eu. Eu sou ou eu estou. I am, eu sou ou eu estou. Are eu uso para you, we e they. You, tanto no singular quanto no plural, e we e they já indicam que estão no plural, certo? Então, you are para dizer você é, você está, vocês são ou vocês estão. We are para dizer nós somos ou nós estamos. E they are para dizer eles são ou eles estão. E is eu uso para he, she e it. He, ele. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E it is, ele ou ela é ou está, utilizando para coisas. Exemplos. I am a teacher. Eu sou uma professora. I am. Lembrando que am eu utilizo somente para a primeira pessoa do singular, I. She is in the classroom. Ela está na sala de aula. They are happy. Eles estão felizes, certo? E aqui agora nós vamos rever esse quadro, tá certo? Do verbo to be no Simple Present. Lembrando que na forma afirmativa eu uso o sujeito em seguida a forma verbal do verbo to be. Am, is ou are. Para a primeira pessoa eu uso I am ou I'm, que é a forma contrata. Todo esse quadro aqui à frente na forma afirmativa é a forma contraída do sujeito, do pronome com o verbo to be. E o are para dizer você é ou você está. He is. He, she e it nós usamos is. E we, you e they nós usamos are para dizer nós somos ou estamos, vocês são ou estão, ou eles ou elas são ou estão. Na forma negativa vai modificar um pouquinho, por quê? À frente desse verbo eu vou usar o not, para dizer I am not, eu não sou ou não estou. Frase negativa, ela vai negar aquela ação. You are not, você não é ou você não está. He is not, ele não é ou ele não está. She is not, ela não é ou ela não está. It is not, ele ou ela não é ou não está. We are not, nós não somos ou nós não estamos. You are not, vocês não são ou não estão. E they are not, eles não são ou elas, nesse caso, ou não estão. Lembrando que na forma negativa nós podemos usar a forma contraída do sujeito com o verbo to be, em seguida o not, ou nós podemos usar também aren't ou isn't para dizer não é ou não está. Essas formas também são utilizadas, certo? Na forma interrogativa vai mudar um pouquinho, por quê? Porque primeiro vem o verbo e em seguida o sujeito, ó, am I, eu sou, eu estou. Aqui é uma pergunta, logo vem o ponto de interrogação à frente. Eu sempre tenho cuidado de falar isso, porque muitas vezes
se constrói a frase, esquece do ponto, que indica que ali é uma pergunta. Além dessa inversão do sujeito vir para o lugar do verbo e o verbo ir para o lugar do sujeito, nós também temos que lembrar do ponto de interrogação. Então, am I? Eu sou ou eu estou? Are you? Você é ou você está? Primeiro o verbo to be e em seguida o sujeito, certo? Is he, is she ou is it? Is he? Ele é? Ele está? Pergunta. Is she? Ela é ou ela está? Também uma pergunta. E da mesma forma são os outros. Então, lembrando, forma afirmativa, primeiro o sujeito, em seguida a forma do verbo to be. Negativa, o sujeito, o verbo e o not, certo? E a interrogativa, primeiro o verbo, em seguida o sujeito, aí vai o complemento de toda a frase. Agora nós vamos ver aqui alguns exercícios para nós praticarmos e ver se realmente nós conseguimos entender sobre esse conteúdo. Mas é muito fácil, muito tranquilo e eu vou contar com vocês para ver se vocês realmente vão conseguir responder essa atividade. Aqui no primeiro, eu gostaria que vocês selecionassem a forma correta para preencher as frases. Aqui tem I, Brazilian Live in Curitiba. Aqui, após o sujeito I, que está na primeira pessoa, eu uso am, is ou are. Qual a forma correta do verbo to be? Eu vou dar um minutinho para vocês e em seguida nós vamos vir com a correção dessa questão aqui. Certo, pessoal? Então, aqui agora nós vamos conferir se realmente nós conseguimos entender essa questão. Aqui nós pedimos para você selecionar a forma correta e preencher as frases. I, qual a forma correta do verbo to be? Am. I am. Lembrando que am eu só uso para a primeira pessoa do singular, que é I. I am Brazilian, live in Curitiba. Eu sou brasileira e vivo em Curitiba. Certinho? Conseguiram acertar? Vamos para mais uma questão. Também, aqui você vai escolher a forma correta do verbo to be. Uma pergunta, ó. Primeiro vai vir o verbo e em seguida o sujeito. You talking to me. Antes do you, eu vou usar am, is ou are para dizer que você está falando comigo. Então, aqui é uma pergunta. Vou dar um minutinho, observe qual é a forma correta e em seguida nós vamos conferir. Certo, pessoal? Então, vamos ver se você conseguiu acertar. Aqui, you talking to me. Qual é a forma correta do verbo to be? Isso mesmo, are. Antes do you, eu uso o are. Are you talking to me? Você está falando comigo? Interrogação. Gostei de ver, conseguiu acertar, não é isso? Então, aqui nós temos mais uma questão. What, espaço, Sheila doing? Nós vamos ver aqui. Am, is ou are. Para Sheila, ela, qual o pronome ou qual a forma do verbo to be que nós vamos utilizar? Am, is ou are. Observem, tentem responder, eu vou dar um minutinho e a gente volta com a correção. Certo? Passado o nosso tempo, vamos ver qual é a forma correta. What is Sheila doing? O que Sheila está fazendo? Então aqui, ó, nós usamos is porque Sheila corresponde ao pronome she. Mais uma. My dog playing in the garden. Meu cachorro está jogando, brincando, quer dizer, no jardim. Qual a forma correta? Am, is ou are para nós dizermos meu cachorro está brincando no jardim. Um minutinho para vocês responderem essa questão.
Então, vamos voltar aqui. My dog is playing in the garden. My dog corresponde a it, ele, certo? Para animais, coisas em geral. Então, ó, my dog is playing in the garden. Meu cachorro está brincando no jardim. Então, se você acertou, eu creio que você compreendeu o que nós estamos falando, essa questão do verbo to be. Então, aqui nós temos mais uma questão, a segunda questão. Analise e selecione as formas corretas para completar as frases. Aqui nós temos 2 espaços. Então, aqui nós vamos ver se nessa frase nós vamos completar com is ou an, are ou is, ou an ou is. Para dizer I from England and Erica from Japan. Aqui, qual que nós vamos completar? I, is, I are ou I am. E em seguida, Erica, am, is ou is novamente. Tempinho para vocês pensarem nessa questão e nós voltamos para conferir, certo? Isso, ela se tornou mais complexa, por quê? Porque aqui nós temos 2 espaços para completar, mas vamos ver se você conseguiu acertar? I am from England, eu sou da Inglaterra, and Erica is from Japan, e Erica é do Japão. Então aqui nós temos a am e em seguida nós completamos com is. Gostei de ver. Na próxima nós vamos observar aqui, my friend, espaço a doctor, and my brother Lawrence. My friend is ou are, is ou are. Observem quais são as 2 opções que vão completar corretamente essa frase. Nós voltamos daqui 1 minutinho e vamos ver se você realmente conseguiu assimilar esse conteúdo. Vamos lá? Tempo. Isso, agora vamos observar se você realmente acertou. My friend is a doctor, meu amigo é um médico, and my brother are. E meus amigos, quer dizer, são advogados. Viu como é fácil? Vamos mais uma questão aqui. Aqui uma pergunta, que você vai falar de Kelly Philip. Então aqui, nós vamos completar com is ou are, is ou is, ou are is. Nessa frase, Kelly crying or Philip? É uma pergunta. 1 minutinho para vocês observarem essa questão e nós já voltamos para ver se vocês acertaram. Isso, então vamos voltar aqui à questão. Vamos ver se você realmente acertou. Is Kelly crying? Kelly está chorando? Or is Philip? Ou Philip? Kelly ou Philip que está chorando? Para ambos nós vamos usar is porque eles estão na terceira pessoa do singular. E logo nós vamos usar is para ambos, certo? Mais uma questão. Agora aqui nós vamos ver qual a forma negativa da frase Kevin is playing soccer. Kevin está jogando futebol. Mas aqui, para transformar essa frase na forma negativa, qual dessas 3 opções é a correta? Analisem essas frases e nós já voltamos para conferir, certo?
Muito bem, então vamos ver qual é a resposta correta. Qual a forma negativa da frase? Kevin's playing soccer. Isso, Kevin isn't playing soccer. Kevin não está jogando futebol. Lembrando que aqui, por que a primeira questão não está certa? Porque nós usamos are, e are nós não usamos para a terceira pessoa do singular. E aqui foi utilizado o is, mas o not veio antes. E lembrando que nas frases negativas, o not vem após o verbo to be. Logo, aqui nós utilizamos a forma contracta. Kevin isn't ou is not playing soccer. Kevin não está jogando futebol, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Estudem mais se você quiser pesquisar sobre o conteúdo, porque o conhecimento, ele nunca é o suficiente. Você tem que estar estudando, você tem que estar trabalhando a sua mente, porque quanto mais você estuda, mais você cresce em conhecimento. Até a próxima aula, pessoal. Bye, bye.